Amém, a graça e a paz. Uma segunda-feira, nós decidimos dar continuidade e as nossas transmissões, que serão na segunda, acho que quinta, na nossa doutrina, e aos domingos à noite. Amém? Então hoje nós queremos falar tipo um curso, será um discipulado. Amém? Será um discipulado. Amém, Paulinho? A graça e a paz, um abraço aí na irmã Vanessa, nosso administrador do nosso grupo, do Betel Siqueira, é o Paulo, e a irmã Vanessa tem feito um trabalho excelente. Nós vamos dar continuidade aqui, nós iremos dar um discipulado, para que todos os nossos ouvintes que esteja conectado conosco possa aprender ou compreender ou adquirir maior conhecimento a respeito do plano de salvação. Amém? Então nessa noite nós vamos dar início, começando, falando sobre o nosso problema. Desejos pecaminosos. O nosso problema será, o nosso maior problema da humanidade é o pecado. Então, se o pecado, quando ele adentra a vida do homem, que ele passa a fazer parte da vida do homem, quando o homem desobedece, tudo mudou. Teve uma nova rotina, teve um novo caminhar, o homem se distanciava de Deus cada dia mais, porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Foi assim que quando o homem ele é feito à imagem de Deus, ele se encontra lá no jardim do Éden, havia uma comunhão entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. Então quando o homem peca, isso está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, há uma separação. O homem agora iria comer do suor do seu rosto, a mulher agora teria filho, e Deus iria se aumentar a dor do seu parto, a serpente iria rastejar sobre o seu ventre, comer do pó da poeira do que saía do pé do homem, né? Então, se tudo isso foi consequência do pecado, afetou a natureza, o pecado do homem afetou toda a criação de Deus. Por isso que eu creio, um dia essa criação ela vai ser restituída. Isso é no tempo de Deus, mas eu creio, meu amado, que Deus, ele tem cada dia, antes que chegue esse grande dia, eu creio que Deus já tem sido muito e é muito misericordioso para com nossas vidas. Amém? Está aí o nosso irmão João Batista, que Deus te abençoe, varão de guerra. Um abraço. Estamos aí caminhando. João Batista ali, ele é de Paracuru, mas eu creio que ele está se congregando aqui na igreja de Messejana. Um abraço, um grande homem de Deus, que Deus continue te abençoando, João Batista. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o problema do pecado, os desejos pecaminosos, e espero que durante esse período, mesmo que volte, e com certeza vai voltar à normalidade das igrejas, de se congregar, mesmo assim, toda segunda-feira nós temos esse compromisso com você que nos assiste. Amém? Então nós iremos daqui a pouco já dar início. Não faltam uns 2 minutinhos. Glória a Deus. Está aí o irmão João Batista, um abraço. Irmão o Kelvin, o Kessim, irmão Valclécio, porque tem o Kessim,
e tem o Valcrécio, que é o Valcrécio, é o Kessinho, amém? E que Deus te abençoe, Valcrécio, juntamente com a sua esposa. Vamos aí anunciar o nosso sorteio, né, Valcrécio? Vamos dar aí uma reativada no povo. Nós temos um relógio muito bom que nós colocamos aí no sorteio para que os recursos serão aplicados em nosso novo templo, amém? No novo desafio que nós estamos aí colocando diante de Deus, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus, amém? Isso daí é nosso irmão Sandro Roque, lá de Paracuru, irmã Elizabeth, a irmã Beth, irmão Márcio, que Deus abençoe esse casal aí. Tem sido assim também, tem cooperado com a obra de Deus de forma maravilhosa, assim como todos que fazem parte da igreja Betel, são betelinos, que veste a camisa, regaça as mangas, estão na seara do Senhor, trabalhando, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. João Batista, paz, glória a Deus, amém? Vamos já começar. Está aí a irmã Silene, a missionária Silene, e o seu esposo, irmão Raimundinho. Um abraço aí para esse casal. Ontem houve reconciliação. Nosso irmão Raimundo se reconciliou ontem, voltando à casa do Pai. Uma nova aliança, um novo compromisso, um novo homem de Deus. Vai aí junto com a sua esposa, que ele já dava aquele suporte, né, no trabalho missionário. Vai continuar dando suporte, agora com mais carinho, com mais amor, né, com mais alegria, que é a alegria do Espírito quando nós trabalhamos a favor do reino de Deus, amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Vou ver só o horário. São 19 horas. Curva a sua cabeça e nós iremos orar neste momento. E que esta palavra, meu Pai, não esteja, Deus, pronta só para alcançar esses que estão ligados, Deus, nesse momento dessa transmissão, mas que ela possa estar rompendo, Deus, este meio de comunicação. Que vá ao encontro, Deus, de famílias, de pessoas, do jovem, da criança, do ancião, dos casais, Deus, das viúvas, dos órfãos, daqueles que estão abatidos, tristes. Esta palavra, o Espírito de Deus possa soprar e levar esta palavra que não voltará vazia. E começa, Deus, colocando dentro dos corações, Deus, nesta noite. Gera, Deus, o poder que esta palavra tem, gera restituição, restauração, edificação, Deus, fortalecimento, para aqueles que estão, Deus, pensando em desistir da caminhada. Não deixa, Deus, não permita. Tira toda a mensagem ao contrário que foi soada nos ouvidos desse nosso amado irmão, dessa nossa irmã, para que ela não venha desistir, meu Pai, desta caminhada. Sabemos que Deus se faz presente em todos os passos que nós estamos dando na sua direção. O Senhor se faz presente. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, pela sua benevolência, pela tua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo teu amor, Deus, que tem sido de forma abundante, Deus, incondicional. Deus, muito obrigado, porque nós entendemos que nós não somos merecedores. Mas entendemos, Deus, que o teu amor é abundante, a tua graça é abundante, Deus, sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, sobre a tua igreja, sobre, Deus, estas pessoas, meu Pai, que estão neste momento dentro dos seus lares, mas estão, Deus, com espírito triste, estão, Deus,
fragilizada diante, meu Pai, desse terror que esta pandemia vem ocasionando, Deus, no meio de uma sociedade, no meio dos lares, no meio de nossa nação. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor reverterá esta situação, e após esse momento de luta, de deserto, o Senhor fará que a nossa nação, ela venha de forma a ser abundante em todas as áreas, em todos os setores, Deus, no meio das igrejas, no meio das famílias, na vida, Deus, individual, particular, Deus. O Senhor conhece, o Senhor é sabedor, pois nós cremos, Paizinho querido, que é o Senhor que tem nos dado a sua graça, do seu amor, tem gerado, Deus, uma fé dentro do nosso coração, e esta fé nos fará perseverar a cada dia, Deus. E quando nós estivermos, meu Pai, de forma debilitada, o Senhor venha e sustente em nossas mãos, não nos deixe vacilar, mas guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. Sabemos que no Senhor estamos seguros. Nós temos a certeza, Deus, que nenhum mal chegará à nossa terra. Que 1000 possa cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas... glória. Olha lá, irmã Eliane Carvalho, amém, que Deus abençoe. Irmã Elizabeth, deixa eu ver aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Sandro, Maurício Farias, que Deus abençoe. Pessoal aí da Lagoa do Juvenal, que Deus abençoe. Pessoal ali, a igreja de Paracuru, que Deus abençoe. Está aí o nosso irmão Sandro Roque. E nós iremos cultuar o nome do Senhor, amém? Nós começamos às 19 horas, será 1 hora, e nós queremos falar sobre o problema do pecado. Amém? Gostaria que você ou nós possamos fazer uso na palavra de Deus, aqui em Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 21 e 22. Vamos lá? Diz assim, vamos ler a partir do verso 21, diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui, meu amado, a lei em si, ela é mal? De maneira alguma. A lei não é mal. O que Paulo estava querendo dizer, esta luta que ele tinha interior. E não sei se você tem esta luta, todos nós passamos, na verdade, todos nós passamos por esta luta, por essa guerra espiritual. Não é que a lei seja má, de maneira alguma, a lei não é má. A lei, meu amado, ela fez que o homem percebesse que o que era pecado. A lei, ela revelou o pecado na vida do homem. O homem tomou consciência, porque a lei veio, porque diz que aonde não há lei, não há pecado, pois esta lei, ela desvendou na vida do ser humano que era pecado.
Então, se esse pecado, meu amado, gera o quê? Morte. E esse pecado, meu amado, é esta natureza pecaminosa. O que eu estou falando? A natureza adâmica. Porque quando Adão peca, todo ser humano, como diz Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos são gerados do pecado. Então, essa natureza vem dos nossos pais, né? De forma humana, de Adão, a natureza pecaminosa. E Paulo, o que Paulo estava demonstrando, revelando para a igreja, aos romanos, que estavam em Roma, era essa questão desta luta. Porque quando o homem ele se converte a Cristo, desculpa aí. Quando o homem se converte a Cristo, ele passa a ter agora uma natureza divina, a natureza de Deus. Não é que essa natureza ela é regenerada, ela é transformada, o homem nasce de novo. Porém, meu amado, existe agora uma luta. Até o momento, meu amado, que você não foi encontrado por Cristo e que Cristo alcançou a sua vida, lhe convenceu do seu pecado, lhe deu agora, está mudando a sua natureza, está fazendo habitação em você. Então o Espírito de Deus, até o momento que, antes do homem conhecer a graça de Deus se manifestar sobre a sua vida, o pecado ele era prazeroso na vida do homem. O homem peca, continua pecando, e aquilo gerava prazer. Como assim? Como nós podemos ver? Pois, meu amado, no interior do coração dos homens, vamos ver os maus pensamentos. Você vê isso, sabe aonde, meu amado? Aqui em Marcos capítulo 7, verso 21, 22. Quando aqui o evangelista Marcos, ele está dizendo: pois do interior do coração dos homens, vemos maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Que é isso? Um homem sem Deus. Este é o perfil de um homem sem Deus. E quanto, meu amado, o Espírito de Deus não habita em você, ou não é gerado o temor de Deus, o Espírito Santo ainda, ele não faz parte, ele não te convenceu, ele não habita em você. Então o homem está nessa condição que Marcos está falando, de uma corrupção interior. Mas quando o homem se converte, ele passa a ter o quê? Os frutos do Espírito. Olhe como é o contrário dos frutos do Espírito. Nós vamos aqui para Gálatas capítulo 5. Deixa eu encontrar aqui para... Você também pode fazer uso da palavra de Deus aí na sua casa, tá bom? Para a gente conferir. Gálatas capítulo 5. A partir, olha aqui a corrupção do homem interior. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 21, 22, diz que no interior do coração do homem vemos maus pensamentos. O que seria isso? Imoralidade sexual, os roubos, homicídio, adultério, a cobiça, a maldade, o engano, devassidão, a inveja, a calúnia, a insensatez, a arrogância e insensatez. Aqui em Gálatas nós podemos ver mais ou menos essa relação, porque vai dizer assim, volte um pouco, eu vou ler do versículo 29, Gálatas capítulo 5,
verso 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, inveja, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, que é a mesma, quase sinônimo, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, o senhor está me julgando? Não, de maneira alguma, eu não tenho essa capacidade. Mas a palavra de Deus é o próprio Deus dizendo a condição do homem sem Deus. E meu amado, se essa é o que a tua alma deseja, a natureza adâmica vem predominando, então, meu amado, essa é a condição do homem. O apóstolo Paulo, que escreve aos Romanos, é o mesmo que escreve a Gálatas, e ele está dizendo, meu amado, não é ele que está dizendo, a palavra de Deus diz que pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo é a Bíblia Sagrada. Então essa é a condição do homem. A natureza pecaminosa, ela busca nos distanciar de Deus. Você já imaginou? Por quê? Porque o homem, por que essa natureza pecaminosa, ela distancia, ela nos distancia de Deus? Vamos lembrar que foi que aconteceu com Adão e Eva no jardim, o próprio instante quando eles pecaram, Deus o visitava todas a tardezinha, começo da noite, e quando o homem peca, Deus aquele homem perdeu a comunhão com Deus, Deus já não o visitava. Muito tempo depois veio-se o juízo na época de Noé, que Deus quis fazer uma limpeza, porque o pecado já chegava a feder nas suas narinas. Então veio o que a Bíblia narra da arca de Noé, que entre a sua família foi anunciado as boas novas ali, sim, de salvação, porque vinha-se o juízo de Deus, o povo ignorava, e só veio se dar por apercebido quando veio-se o dilúvio e a arca já estava fechada. Por isso, meu amado, o arrependimento é hoje. Se ouvir a voz de Deus hoje, não endureçais o vosso coração. Por isso, meu amado, o dia de amanhã não vos pertence, somente a Deus. Essa é a condição do homem. Você imaginou qual é essa condição do homem? A Bíblia está dizendo. Então, é que eu esqueci aqui, qual é do homem que tem o Espírito Santo. Gálatas, aí vai. Versículo 22. Mas olha, isso é para quem tem o quê? O Espírito Santo. E como é que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu me arrependo. Passa a ser morada do Espírito Santo. E se o Espírito de Deus mora em mim, esse Espírito, ele quer produzir fruto. Então tem que fluir do seu interior. Jamais não essas atitudes de imoralidade, de roubo, de cobiça, de maldade, de engano, de devassidão, de calúnia, de arrogância, insensatez. Não, mas essas atitudes. Mas essas agora, que eu vou expressar para vocês que está em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas, a lei do pecado não vai predominar. E os que são de Cristo Jesus crucificado crucificam a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Concupiscência é um desejo desenfreado. Eu não consigo dominar.
Bem que eu gostaria, eu faço força para não pecar. Era isso que Paulo estava no texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 7, era essa dificuldade. Eu tento não fazer, eu luto para não fazer, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então, meu amado, a gente percebe esta luta. O que é bom, meu amado, nessa luta, é que agora se dá para entender que você tem algo dentro de você que precisa fazer frente à natureza pecaminosa, a natureza da carne. A carne sempre vai militar contra o espírito, mas a carne é fraca, o espírito tem que estar forte para vencer os desejos da carne. Meu amado, isso é tudo isso que nós falamos de imoralidade sexual, de roubo, essas coisas todas, de adultério, de homicídio, de cobiça, tudo isso é fruto de uma natureza, é obra da natureza pecaminosa, de um homem caído, de um homem sem Deus. Mas quando o homem passa a ser a habitação de Deus, que ele reconhece que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ele vai começar a produzir os frutos do Espírito, onde há paz, onde há comunhão, onde há longanimidade, fidelidade. Quando a pessoa diz, eu não consigo ser fiel, é porque ali está faltando o temor de Deus, e o Espírito de Deus não está na vida dele. Porque a questão do adultério, do homicídio, das imoralidades sexuais, que chama porneia, né? De tudo que é pornografia, tudo isso é pecado. Seus olhos estão podres, seu coração está cheio de lama, e há algo que é repugnante, não aos meus olhos, mas aos olhos de Deus, que um dia há de julgar os vivos e os mortos. Então, meu amado, desejo mal. Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versículo 13 a 15, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A natureza, ela te arrasta, a natureza pecaminosa, ela te seduz. Para quê? Para o erro, para o pecado. Ser tentado, né? Deixa eu botar aqui Tiago, capítulo 1. Deixa eu ler melhor. Acompanhe, viu, meus amados? Tiago capítulo 1, verso... Aqui. Olha aqui. Capítulo 1, verso 13 a 15. 13 a 15. Vai aqui, ó. Bem-aventurado, Tiago, capítulo 1, ele vai dizer assim. Capítulo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele não deixa ser seduzido, ele não se deixa ser arrastado. Então, ele persevera, haja perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Não se deixe levar pelaquilo que o deseja a natureza. Era esta luta de Paulo, do desejo. Ele diz, não me deixarei ser vencido por esta lei. A lei, ela me escravizou, porque ela me fez saber o que era pecado, mas aí também manifestou o quê? A lei é o pecado, permanece o quê? Sem a lei, o pecado permanecia adormecido, mas com a lei, o pecado aflorou, e se este pecado se manifestou, isso quer dizer, meu amado, que haveria de vir aquele que se manifestaria para derrotar, para vencer o pecado, que foi Cristo.
Cristo só veio porque o pecado se manifestou, porque o pecado aflorou, o pecado estava mata o homem, estava matando e mata o homem, o pecado estava separando o homem de Deus, mas coube a Deus reservar um plano desde a fundação do mundo e manifestar no seu tempo para resgatar este homem. Mas se o homem não tivesse conhecimento do pecado, como a graça iria se manifestar? E a graça se manifestou. Então Tiago, ele está dizendo, aí o que ele está dizendo aqui? A origem do pecado. Ele está falando justamente da origem do pecado, que o pecado tenta o homem, o pecado seduz o homem, o pecado arrasta o homem para a morte, para distante de Deus, que gera separação. Então ele diz, aquele que depois que é aprovado, né, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai e seduz, olha o que acontece. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Todas as vezes que o homem ele alimenta o seu pecado, está gerando na vida dele morte. É engraçado que esses prazeres que a carne lhe oferece, que ela lhe arrasta, que ela lhe seduz, os prazeres é momentâneo. Não dura mais de que poucas horas. E às vezes, meu amado, em muitas consequências vem aquele remorso. E o homem, naquele momento de remorso, ele diz que vai abandonar o pecado. Só que sozinho, meus amados, não consegue se libertar desse laço, dessa areia malvediça, que quanto mais você se mexe, mais você está se enterrando e indo para uma eternidade sem Deus. Essa é a verdade. Por isso, meu amado, a existência do pecado tornou necessário o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. O que é que diz? A existência do pecado tornou necessário um plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos para frente. Glória a Deus. Vamos para frente. Depois eu mando um alô para você, um abraço, mas se sinta todos abraçados. Meu amado, eu gostaria que você esteja entendendo essa questão do problema do pecado, do desejo pecaminoso. O que é que ele gera no homem? Morte. Separação. Então Paulo, quando lê o texto de Romanos, ele está dizendo que havia esta luta. Então há essa luta comigo, há essa luta com você. A natureza pecaminosa, ela quer sempre renascer, né? Ela quer sempre aflorar. Nós não permita. Cada dia mate essa natureza velha. Se despoje do homem velho. Se despoje desse homem velho. Mate esse homem velho, sepulte este homem velho, essa natureza velha. Quando ele quiser colocar suas unhazinhas de fora, corte, não deixe, mas que cada dia alimente o espírito, na presença de Deus, em comunhão com Deus, vivenciando os frutos do espírito, se envolvendo na casa de Deus, na seara do Senhor,
na leitura da palavra, em oração, em vigília. Isso, cada dia, meu amado, que nós praticamos essas ações, cada dia a gente começa a mortificar a carne. Cada dia essa carne vai morrendo. Quando ela nos deixará? No dia que o nosso corpo for glorificado. Mas enquanto nós habitarmos nessa terra, nós sempre estaremos nesta luta. Natureza regenerada e uma natureza caída. A natureza do homem, né? A mente pecaminosa, sistema. Mas é bom quando nós estamos aqui envolvidos na obra de Deus. Que cada dia peça a Deus para levar a sua mente cativa até o trono dele. Peça a Deus cada dia, Senhor, me revela a tua graça a cada momento. Não me deixe esquecer do teu sacrifício ali na cruz. Porque ali nós sabemos o tamanho do valor, né, do valor que você, eu, a igreja do Senhor tem, ao ponto de levar o próprio Filho de Deus na cruz. Isso é um valor que nós temos como igreja do Senhor, como habitação de Deus, como instrumento de Deus, como pessoas regeneradas, como pessoas que andam na presença de Deus, que sentem o prazer de falar do amor de Deus, que não só falar, mas que passa a vivenciar o amor de Deus. É muito bom, irmão. Não que isso nos justifique, a bondade não vai nos justificar, mas todas essas ações é de pessoas que já são justificadas, pessoas que nasceram de novo, que vive, que habita o Espírito de Deus sobre a sua vida, que você tem o selo do Espírito Santo. Então todas essas atitudes é de pessoas que realmente nasceram de novo, da água e do Espírito, que entregaram a sua vida ao Senhor, que ele agora é conduzido pelo Espírito Santo. Ele não é mais conduzido ou levado pela sua natureza pecaminosa, mas é o Espírito de Deus que nos guia. É Ele. Pois deixe Ele guiar a sua vida. Vamos deixar Deus guiar a nossa vida. E que seja feita a vontade de Deus. Isso, meu amado, é algo que cada dia a gente precisa fazer. E se a pessoa que se encontra nessa situação, pastor, o que é necessário fazer? O que é preciso fazer? Confessar. Confessar. Perdão, né? A provisão de Deus entra aí. O perdão e a restauração no momento o quê? De confessar. Da confissão. Porque quando nós confessamos, aqui mesmo em Romanos capítulo 10, bote aí Romanos, aqui ó, olha o que é que diz com Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crer de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Versículo 10 do capítulo 10. Porque com o coração se crê para justiça ou para justificação, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meu amado, a Bíblia Sagrada é muito clara, essa é a condição do homem, tem muito mais. Se você for falar de pecado, de morte espiritual, Deus olha dos céus e não vê um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, meu amado, é a condição do homem sem Deus. E o que se faz necessário? Faz necessário confessar. Você imagina só, andar no Espírito, vamos dizer, eu entrego a minha vida e agora quem conduz a minha vida
Espírito Santo? Vamos ter o caminho de Deus. É um caminho de paz, de alegria, de plenitude, de vida. Mas quando eu ando no próprio caminho, no próprio meu caminho, que o caminho do homem que parece direito, o final dele é destruição. O que é que tem? Frustrações, culpa, infidelidade e derrota. Olha o seu caminho e olha o caminho de Jesus, aquela pessoa que anda sendo conduzida pelo Espírito Santo. É um caminho, uma caminhada com Deus. É um caminho, é uma caminhada de paz. É uma caminhada de alegria. Estou dizendo que você não vai ter luta, mas o que gera alegria? A alegria é gerada porque eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho certeza que Ele não me deixará perecer. As águas não vão me submergir. Porque eu tenho certeza que Deus vai se fazer presente. Alegria não é alegria momentânea, aquela alegria que o homem, ele mesmo procura, ou ele mesmo paga para ter essa alegria, ou ele mesmo tira o seu senso de consciência, ele fica ébrio, ele fica fora de si, e naquele momento que ele está fora de si, ele se transtorna em outra pessoa, o seu caráter foi modificado por algo, sei lá, não importa. E aquele momento parece ser um momento de alegria. Ele faz tudo isso para esquecer um problema, mas gera um problema maior, e tem um vazio dentro dele, e tudo isso, meu amado, leva o homem a viver um mundo de fantasia. Muitas das pessoas que se drogam, eles veem um mundo de imaginação, que não é o mundo real, mas vida eterna, ela é real. A vida com Deus é real. A nossa história, nós não nascemos para a nossa história ter um fim em um cemitério. Nós nascemos e Deus nos escolheu desde o ventre de nossa mãe, porque a nossa história continua após essa aqui na terra. E é uma história de eternidade com o nosso Deus, que entregou o seu próprio Filho para vir nos resgatar e nos amou até o ponto de ir à cruz. Então, meu amado, o que eu preciso é confessar. E por isso que Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz que se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que é necessário? Confessar. E o que é confessar? Ele vai dizer lá em 1 João capítulo 1, epístola, não é o evangelho, epístola de João, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa e deixa, Deus é fiel e justo para perdoar, e dos seus pecados Ele não se lembra. Que é isso? Está justificado, está perdoado, não tem que trazer lembrança, morreu, foi sepultado, você é uma nova criatura. Então se faz necessário o quê? Confessar. Confessar, meu amado, confessar significa concordar com Deus. E qual é a vontade de Deus? De salvar o homem, de libertar o homem, de que o homem volte a ter novamente uma reconciliação com Ele. Então o que é confessar? Significa concordar com Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ei, confesse, concorde com Deus nessa noite, que você é filho de Deus. Próprio Romanos capítulo 8, verso 16, o Espírito de Deus certifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso, meu amado, nesse momento, o que se faz necessário? Primeiro passo, confessar. Ao confessarmos os nossos pecados a Deus, é importante ser específico e pessoal. Se você ofendeu alguém depois de acertar as contas com Deus,
acertar as contas com Deus, reconcilie-se com a pessoa a quem vos ofendeu. Então, meu amado, a confissão a confessar o nosso pecado, é importante sermos específico e pessoal. Ser consciente. Não vá fazer pela emoção. Não vá fazer só para se libertar do vício. Não, meu amado. Existem várias, associações que podem fazer isso. O mais importante, meu amado, também não vá vir para Cristo para você mudar a sua vida social, não. Meu amado, as pessoas precisam entender que, a entregar a sua vida a Cristo, Ele está dizendo que Ele deseja a vida eterna. Não importa o que vai acontecer, a luta, a tribulação, o que vir. O importante é você estar com Cristo, está o seu nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo veio não para mudar a vida social de ninguém. Não, Jesus Cristo veio para salvar o homem que havia se perdido. Para reconciliar o homem. E as demais coisas Deus pode acrescentar. E se não acrescentar, vamos continuar dando a glória, que você recebeu o maior prêmio da sua vida, que é a justificação do seu pecado. Porque o seu dinheiro, o seu ouro, nada pode, a tua bondade, o teu caráter, nada pode te justificar diante de Deus. Quem justifica o homem é a confissão, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. É confessar com a boca. Amém? Então se faz necessário confessar. E depois de confessar, esse que é importante, esse novo passo. O que é? Abandone o seu pecado. Não tenha pecado como de estimação. Não, esse pecado eu vou guardar aqui dentro. Não guarde não. Quebra este altar. Não pode ter pecado como estimação. O pecado de estimação. Não pode. Jogue fora. Tudo que é pecado gera morte. Tudo que é pecado gera morte. Então, se faz necessário o quê? Abandonar. Abandonar o quê? O pecado. Volte para o caminho de Deus. Volte-se para Deus. Você ofendeu alguém? Não, meu amado, volte. Vá se reconciliar. Amém? Volte-se para o caminho de Deus, que é possível, graças à morte de Jesus Cristo na cruz. Abandone o pecado, volte-se para Deus. Como? Isso só é possível graças à morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, por sua graça, ande em obediência, fortalecido pelo Espírito Santo. Abandone o pecado. Agora, volte para o caminho. Isso só é possível graças à morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Agora, então, por sua graça, ande o quê? Em obediência, fortalecido pelo Senhor. Cada dia que vinha a tentação, a provação, Senhor, me fortalece, não me deixa cair, não me deixa sair dos teus caminhos. Senhor, tira isso de mim. Isso vai ser constante, meu amado. Mas Deus vai te dar graça, Deus vai nos dar graça. Amém? Para nós encerrarmos, deixa eu ver só o tempo. Pronto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá, vê o tempo, Aqui, a questão do abandonar. Provérbio 28:13. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Por isso se fala o quê? Necessário abandonar. Por quê? Quem esconde os seus pecados não prosperará. Mas quem os confessa e abandona encontra o quê? Misericórdia. Provérbio 28:13. Esqueça não. Provérbio 28:13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem o confessa e abandona encontrará misericórdia. Vamos para outro ponto. Aceite o perdão de Deus. O perdão de Deus é completo, perfeito e eterno. Deus te perdoou, está perdoado. Ele rasgou a cédula. Foi lá no botequim, pegou a tua conta e rasgou. Esse botiqueiro do cabra velho, safado. Então ele foi lá e rasgou.
Meu amado, você pode ter cometido 1000 crimes. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O único pecado que gera morte é esse pecado não confessado. Porque você não vai prosperar, você não vai a lugar nenhum. Mas o que confessa e deixa, né? Mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Encontra o quê? Deus vai se compadecer do teu estado miserável. Mas é necessário o quê? Confessar e abandonar. Então, meu amado, vence o quê? O perdão de Deus. E o perdão de Deus é o quê? Completo. Não tem negócio de metade. Não, Senhor me perdoa só 50%, só 70%. Não, Deus perdoa aqueles que vêm, gera um novo homem, ele nasce de novo, porque o seu perdão é completo, é perfeito e é eterno. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é que diz o Salmo 32, verso 5? Então reconheci diante de ti o meu pecado, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoar-te a culpa do meu pecado. Glória seja dada no nome do Senhor. Agora que você confessou, abandonou os seus caminhos pecaminosos, e que deve fazer para manter e andar constante no caminho do Senhor, que se faz necessário, meu amado. Isso aí nós vamos ver, né? Agora é praticar. Vamos praticar, verdade? Praticar, né? Semear um pensamento, uma ação. Então um hábito, vai transformando o teu caráter. Amém? Vai cada dia vai modificando, vai mudando, Deus vai tratando, né? Então, para nós encerrarmos, diz assim o Salmo 119, versículo 30: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. As ordenanças de Deus é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Passe a ler, passe a meditar, passe a pregar, passe a falar do corra. Isso não é vergonhoso, meu amado, correr. Então, meu amado, passe pelo discipulado, procure alguém na sua igreja, procure estar um discipulado. Aqui nós começamos esse discipulado hoje, falando de pecado, de perdão. Deixa eu ver aqui qual é a nossa próxima. Amém? Nós vamos ver, sabe o que? Escutar, viver e compartilhar. No próximo nosso estudo, o Paulinho vai divulgar, amém? E nós estaremos cada dia falando do amor de Cristo. Esse é um tipo de discipulado, como nós deveremos andar diariamente, prioridades corretas, uma mente determinada, um caminho que você escolheu. O caminho é Jesus Cristo, né? Um andar diário, todo dia, aquele andar, aquela caminhada com muito cuidado com os laços do passarinheiro, cuidado com os fojos da vida, daquilo que o diabo pode te armar. Então, está orientado pelo Espírito Santo, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso nos dá cada dia, meu amado, um projeto diante de Deus, as prioridades corretas. Não esqueça de priorizar a casa de Deus, o momento com Deus, o momento de devocional com Deus, momento de comunhão, aquele momento de estar ali falando, o que está escutando. Agora aprenda o que você vai escutar, né? Hoje tem muitos homens de Deus, mas tem outros, meu amado, que vai falar muita asneira,
às vezes fala aquilo que o teu coração está desejando, e às vezes nem tudo que o seu coração está desejando, ele provém de Deus. É melhor buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então se faz necessário, meu amado, ter um discernimento. Tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos mestres, tem muitos falsos aí esses homens aí que às vezes, mas tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que vale a pena você parar para ouvir, ler um bom livro, ler a Bíblia Sagrada, estar envolvido com os irmãos da igreja, com a igreja em si, ter comunhão, saber o que está falando, para não estar difamando os seus irmãos. Difamar, meu amado, é criar inimizade, é tirar crédito de alguém, e nós não temos, meu amado, este hábito de estar querendo tirar crédito de ninguém. Não adianta difamar. Os seus créditos é dado por Deus, pois crie cada dia mais crédito com Deus. Ande na presença dele. Também tenha crédito na sua comunidade, tenha crédito no seu trabalho, na sua escola, como um homem, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, como pessoas que temem a Deus e que andam na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso primeiro momento de discipulado, e eu espero que gere muitos frutos. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que muitas vidas serão alcançadas, porque é a palavra de Deus que está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo pregada, e ela própria testifica dizendo que ela não voltará vazia. Eu creio em nome do Senhor Jesus que essa palavra vai encontrar o teu coração nesta noite, e o teu coração será um celeiro da palavra de Deus. A tua vida será morada do Espírito Santo, e você andará na presença de Deus. Que o Senhor te perdoe e possa restaurar a sua vida, pois aprenda, confesse, abandone e aceite o perdão de Deus. Entrega a tua vida hoje ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso momento, amém? Deixa eu dar só um aviso da igreja. Amanhã nós teremos culto de oração às 19 horas. Marliette, que Deus te abençoe. Amém. Paulo, Vanessa, falei. Raimundinho, sua esposa, irmã Silene, que Deus abençoe. Irmã Raquel, irmã Valcres, que Deus abençoe. Pastor Analberto, lá de João Pessoa, grande homem de Deus. Meu amigo, meu irmão, sinto um carinho muito grande pelo pastor Analberto, tem nos auxiliado, tem nos orientado, tem feito a supervisão no nosso campo, e nós temos gerado uma comunhão. Que Deus abençoe sua esposa, as suas filhas e a igreja qual Deus confiou, meu amado. Que Deus te abençoe, um abraço grandão. E hoje, se eu não me engano, às 20 horas, se eu não estiver enganado, tem uma palestra do nosso presidente da CONIB, o pastor Alcione. Não está ligado aqui. Eu peço que todos estejam ligados, porque eu vou compartilhar. Nosso pastor presidente da convenção, ele é psicólogo, e ele está dando umas palestras, porque eu não tenho o horário aqui, mas eu acho que seja 22 horas. Nós vamos estar ligados aqui com o pastor Alcione também, tá certo? Glória a Deus. Irmão Val Rodrigues, esposa Ana Paula, que Deus abençoe esse casal. Irmão Mateus, Valdênio, Wellington. Lá de Mulugu tá deixa eu ver aqui, é a Paulina, que é filha da irmã Maria, do seu esposo, sempre está ligado conosco lá de Mulugu. Estarei esse final de semana em Mulugu, amém? O Kelvinho, rapaz, Kelvinho Rangel, que Deus abençoe, um abraço. Estarei em Mulugu sexta-feira terei uma reunião com o conselho da igreja, juntamente com todo o conselho. Sábado nós teremos o culto de Santa Ceia, e retornarei domingo para a noite estar na igreja. A nossa vida está meio corrida, mas é o Erison, tá bom? Que Deus abençoe, Erison, um abraço. Que Deus abençoe a sua esposa, seus filhos, irmão Valdene, Maurício, lá da Lagoa do Juvenal, não é isso? Sandro, lá de Paracuru. Então um abraço. João Batista, irmã Eliane, uma serva de Deus, Eliane Carvalho, que Deus te abençoe, todos se sintam abraçados. Eu vou compartilhar, viu, aí a nossa
é a nossa palestra do nosso presidente Alcione Pinto, que é o presidente da CONIB, da Convenção das Igrejas do Betel Brasileiro. Amém? Eu vou estar assistindo e eu quero compartilhar com vocês. É muito boa a palestra. Ele está falando justamente nesse momento de medo, de depressão, essas coisas. Então é muito bom e nós vamos estar ligados. Um abraço para todo o Betel brasileiro e os pastores, esposas, filhos e o rebanho que Deus o confiou a cada um. Que Deus continue nos dando graça, virtude do seu espírito, disposição, saúde física e espiritual para estar cuidando do rebanho do Senhor e amando este rebanho. Temos que fazer com muita alegria e com muito amor. A recompensa vem do Senhor. Nós já somos devedores de Deus por tudo que Ele tem feito de benevolência a nosso favor. Um abraço, estamos juntos, que Deus abençoe. Até a próxima segunda, que Deus abençoe. Amém.